Fala galera, fala pessoal, Japa na área, mais um vídeo aqui para vocês utilizando o gráfico de Renko e vamos dar início à série utilizando indicadores técnicos para a leitura da movimentação do preço. Antes de a gente começar o nosso vídeo, deixa eu te mostrar 3 gráficos e tu tenta identificar se tu consegue ver quais são as melhores regiões de compra ou as melhores de venda, ou qual que é a região que está em tendência de baixa ou quais regiões estão em tendência de alta. E agora, melhorou? E agora? Melhorou? Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje a respeito de médias móveis. Enquanto eu rodo a vinheta, já deixa teu like, já te inscreve no canal e já te prepara aí para fazer o teu comentário. Fala pessoal, então vamos lá. Vamos dar abertura aqui para falar sobre indicadores técnicos e nada mais do que a gente começar a falar sobre médias móveis. Médias móveis é o indicador mais básico, o mais utilizado e que todo iniciante também utiliza. Mas não só o iniciante, profissionais também utilizam médias móveis. Se a gente pegar um cara fera do Price Action, o Brooks, ele não tem a média de 20, 21 períodos lá, dando suporte para ele? Tem. Então por que a gente não pode utilizar? Até porque a gente vai ver nos próximos vídeos, tanto médias móveis como qualquer outro indicador, todos eles acertam, todos eles erram. Nenhum deles vai prever o futuro. A gente vai trabalhar com motivos que vão trazer a probabilidade ao nosso favor para a entrada numa operação. E é claro, com o gerenciamento da operação, com o teu capital, a gente vai tentar sair lucrativo. Como eu falei em alguns vídeos anteriores, se 2 pessoas entrarem na mesma operação, no mesmo preço, um pode ser positivo no final da operação e outro negativo. Tudo vai depender da gestão da operação. Mas bora lá falar então sobre médias móveis. Esse é o tema de hoje. E a pergunta é, será que elas funcionam ou não? E no final do vídeo eu vou falar um segredinho sobre médias móveis com o Renko. Bom, quero ver se tu sabia desse segredo. E por que utilizar média móvel com o Renko tem uma importância a mais em relação a utilizar com os candles tradicionais. Para a gente identificar a tendência dos movimentos, a gente vai traçar linhas de tendência. A todo momento agora, as linhas de tendência vão estar com a gente e não vão sair mais da nossa análise do preço. Então aqui eu tenho uma análise, uma queda de uma análise. Aqui eu tenho uma tendência de queda. Aqui eu tenho uma leve pernada de alta nessa região. Se eu traçar a partir deste ponto aqui, eu tenho também uma subida, né? Se eu pegar movimentos menores, por exemplo aqui, nesta região eu tenho um toque, um outro toque. Então isso aqui é uma tendência de baixa. Ou seja, aí vai naquela aula de teoria de Dow, ondas de Elliott, fractais, né? Se eu tenho uma movimentação aqui, né, eu vou ter pequenas movimentações, né, no preço, aquilo que vocês já sabem de cor, né? Eu já tracei as linhas, a gente consegue identificar a tendência através das linhas de tendência. Mas e se eu utilizar uma média móvel? Facilita eu identificar a tendência? Fica um pouco mais claro, né, que nesta região agora eu tenho vendas. Eu penso em vender. Nessa região aqui, quando está nessas faixas de preço, eu penso em comprar. Vocês conseguem enxergar isso, né? Ou então, utilizando outro tipo de média, acho que fica mais claro ainda que nesta região aqui a gente tem que pensar em compras. Quando o preço está nessa região aqui, a gente pensa em vendas. Isso porque, pela regra básica que a gente aplica ao utilizar médias móveis, preço abaixo de média móvel, a gente pensa em venda. Preço acima de média móvel, a gente pensa em compra. Isso quer dizer que eu tenho que comprar quando o preço está acima da média? Ou eu só posso vender quando o preço está abaixo da média? Não necessariamente. Aí vai depender da tua estratégia. Nos próximos vídeos eu vou apresentar algumas estratégias
que sim, vão utilizar isso como regra, mas a função principal de médias móveis é para identificar a tendência do preço, a tendência do movimento. Se o preço está acima de uma média, eu vou assumir que a tendência é de alta. Se o preço está muito abaixo, trabalhando só abaixo da média, eu vou assumir que o preço está numa tendência de queda, uma tendência de baixa. Existem vários tipos de média móveis que podem ser utilizados. Eu vou apresentar aqui e fazer um bate-papo a respeito de duas médias móveis. A primeira delas é a EMA, é a média móvel exponencial. Outro tipo de média, que é essa daqui, também muito utilizada, é uma média simples, uma média móvel simples ou aritmética. Qual que é a diferença dessas médias? Notem que numa média móvel exponencial, ela tende a colar mais no preço. Em tempos menores, em períodos menores, ela tende a ficar praticamente colada junto aos blocos do Renko. É uma média exponencial, ela também é chamada de média móvel rápida, porque ela está sempre próxima ao preço. Uma média móvel exponencial tem esse comportamento porque ela leva em consideração os últimos fechamentos, ela pondera isso com maior peso para o cálculo da média. Então, por isso, ela tende a sempre ficar mais próxima ao preço e ela é mais rápida, e ela tem um perfil mais colado junto ao preço. E diferente se a gente utilizar uma média móvel simples. Como vocês podem ver, é uma média que ela é mais lenta e também ela é mais suavizada. Notem que a forma dela, ela sempre vai ter uma forma mais planificada, ou quando ela fizer inflexões para cima ou para baixo, vão ser muito mais suaves, diferente de uma média móvel exponencial que acaba formando muitas ondulações no preço. Então a gente vai ver muitas pessoas utilizando médias móveis de diversos períodos, por exemplo, médias móveis exponenciais, as mais clássicas, 17, 20, 21, 34, 55, 89, 72, opa, tá invertido, 72, 89. Já em média simples, utiliza a média de 20 períodos, média de 80, a média de 100, a média de 200 períodos. E alguém sempre pergunta qual que é a média que está sendo utilizada, qual a média que tu utiliza. Eu nem vou falar quais são essas médias que estão no gráfico. O que vocês têm que entender é que todas as médias funcionam. Cada um acaba utilizando a média que se adequa para a ansiedade da leitura de cada um, para a agilidade da leitura do preço. Uma média exponencial que nem essa, se a gente for trabalhar com compras nessa região e vendas nessa região, vocês concordam que a gente tem entradas aqui, muitas entradas, uma média exponencial de curto período, né? E aqui muitas entradas, se a gente pensar em vendas, abaixo da média. E se eu utilizar uma média simples, e até mesmo de um período maior, eu tenho uma única entrada que eu carrego o preço para cá, para cá, para cá. E eu posso entrar numa única operação e carregar o preço nesse tamanho e nessa região. Então não existe uma resposta única de qual que é a melhor média para cada um. Uma única convenção que a gente pode utilizar é o que eu falei no início do vídeo. Se a gente utilizar uma média móvel como um balizador do preço, a gente vai nos auxiliar para identificar as tendências. E se a gente combinar isso com os traços de linhas de tendência, a gente pode surfar movimentos maiores. Podemos combinar topos e fundos ascendentes, mesmo num período de baixa, eu consigo entrar numa contratendência
através do rompimento dessa linha de tendência. E combinando isso com outras estratégias que vamos ver nas aulas seguintes, que será ver o poder do toque do preço junto às médias. O que a gente analisa na movimentação do preço quando um box chega muito próximo à média, ou melhor ainda, quando ele faz uma virada de box na média. Então tem algumas estratégias que a gente pode só utilizando médias móveis. Então se tu não utiliza médias móveis ainda, ou está em dúvida qual utilizar, não tentem colocar muitas médias no gráfico, coloquem uma média ou no máximo duas, que seria colocar uma média curta, por exemplo uma média de 17, e uma média de 55, 72, 89, sempre uma média curta, uma média longa. Vou falar isso numa aula específica de estratégia utilizando mais de uma média móvel. Mas façam esse exercício. Se tu olha uma média móvel assim rápida e consegue ter agilidade e ver onde tem entradas, mesmo com todas essas inflexões de cima para baixo, pode ficar um pouco mais ansioso porque ela vai repicar muito em cima da média. Se tu utilizar uma média simples de período maior, vai ver que ela vai fazer movimentos mais suaves sobre a média. Então vai te dar mais tempo para pensar na operação, analisar o contexto e definir uma entrada. Esse aí é o nosso bate-papo a respeito de médias móveis com o Renko. Eu estava esquecendo, e qual que é um segredinho que eu queria compartilhar com vocês ao utilizar médias móveis com o gráfico de Renko. Então presta atenção nesse vídeo. Agora eu vou rodar esse vídeo de novo, só que se presta atenção, foca o teu olho só nas médias, na média azul que está destacado tanto na parte de candles como na parte do Renko. Vou rodar de novo e só presta atenção na movimentação da média. Agora eu vou colocar um trechinho específico da movimentação do preço. E aí, conseguiu notar? Tem um comportamento muito legal ao utilizar médias móveis com o Renko, é que o preço ele faz a movimentação, ele se afasta da média, e é o box, é o preço. O box é a movimentação do preço. É o preço que retorna à média. Quando ele se afasta da média, notem aqui, ele fez essa movimentação para cima, mas em contrapartida, a média não correu lá em cima junto ao preço. Muito pelo contrário. No Renko, é o preço que retorna à média. Ele se afasta. A média, obviamente, ela vai trabalhar um pouco, ela vai ter inflexões para cima e para baixo, mas é o preço que está retornando para a média. Se a gente trabalhar com candles, vocês vão notar, que é o que quis mostrar no vídeo para vocês, que existem três direções do preço, ou para cima, ou para baixo, ou de lado. Só que boa parte da movimentação está sempre consolidada. E o que acontece numa consolidação? O preço não anda, ele fica estagnado num ponto. E por isso, a média que caminha junto ao preço. Vocês perceberam? Então, num candles, em alguns momentos, a média que vai ao preço. E já no Renko, o preço que retorna às médias. Então, só com esse segredinho,
que eu quero que vocês verifiquem aí nos gráficos de vocês, com as médias de vocês, a gente já tem uma das primeiras estratégias para se falar no próximo vídeo, que é o retorno à média. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.